tarde, sejam bem-vindos a esse momento, finalzinho de ano e todo mundo preocupado, né, em fazer o planejamento das metas para o ano que vem, inclusive aqueles que são meus alunos, que sempre dão uma olhada em como eu faço o planejamento da semana, como eu consigo organizar o tempo livre, como eu consigo dar conta de tudo, aquilo que precisa dar conta. Às vezes os alunos me perguntam, professora, como é que a senhora consegue organizar tudo para dar aula, às vezes nos 3 turnos, ir para academia, ter vida social e tudo, e eu sempre falo que tudo isso é feito à base de planejamento. E aí, sempre que vocês curtem aí os meus planejamentos, eu comecei a me inquietar, será que se eu explicasse um pouco, conversasse um pouco com a galera sobre isso, será que eles iam comprar a ideia de estar aqui batendo papo e trocando um pouco de conhecimento com relação a isso? E aí, como vocês disseram aí no Instagram que topariam sim, estamos aqui, né? Então, mais uma vez, boa tarde a quem tá chegando, Brandon, Ariane, Amanda, Jordânia, Marcos, é um prazer estar aqui com vocês. Não esqueçam de ir compartilhando aí com os amigos para que mais gente chegue e a gente consiga bater um papo bem legal. Pronto, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é no sentido de o que planejar. Porque muita gente pensa que é preciso planejar extremamente tudo. Mas se a gente acabar planejando extremamente tudo, a gente acaba virando meio que um robô. Alguém que foi programado para poder executar tarefas milimetricamente naquele horário, com todo um script do dia a dia, como se não houvesse aí a possibilidade de haverem imprevistos, né? E a gente sabe que acontecem imprevistos todos os dias na vida de todo mundo. Hoje, por exemplo, não sei se vocês conseguiram se atentar, mas eu quase não postei story hoje. Só postei um story de manhã, lembrando que hoje tinha live, e alguns minutos atrás, para lembrar que já estava começando a live. Queria ter postado mais, mas aconteceram alguns imprevistos durante o dia e acabou não dando certo. Então a gente não consegue planejar extremamente tudo, exatamente todos os passos da nossa vida. Por que, professora? Por que, Sara? Porque nós somos seres humanos e nem tudo está sob nosso controle. A gente precisa planejar aquilo que é necessário, aquilo que precisa de planejamento, aquilo que só vai funcionar ou vai funcionar melhor, apesar dos imprevistos, se a gente tiver planejamento. Por exemplo, o fato de eu conseguir dar aula, ir para a academia, ir para a igreja e ter uma vida social. Eu consigo organizar essas 4 coisas, por exemplo, com planejamento, sabendo que eu preciso reservar um horário do meu dia para trabalhar, um horário do meu dia para ir para a academia, um horário da minha semana para ir para a igreja e um período a cada 15 dias, a cada uma semana, para encontrar algum amigo, para bater algum papo, para ver aí como é que a gente vai manter as amizades. Professora, a senhora planeja o horário que a senhora vai tomar café, o horário que a senhora vai tomar banho, o horário que a senhora vai cuidar da pele, digamos assim, o horário que a senhora vai escolher a roupa? Não. Milimetricamente, não. Mas no meu planejamento do dia a dia, eu sempre penso, eu preciso de pelo menos 1 hora para academia. E aí, levando em consideração que eu vou me deslocar até a academia, que dependendo do meu meio de locomoção, pode ser em 5 minutos ou pode ser em meia hora, se eu resolver ir caminhando para já ir fazendo a cardio. Para a volta também, eu vou reservar ali no meu dia pelo menos 2 horas para a academia. Se eu preciso de 2 horas, eu sei que eu preciso ter um turno livre ou pelo menos meio turno livre para isso. E nisso já começa um pouco do meu planejamento, né? E aí, outra coisa que vai ajudar a gente
a planejar bem o nosso tempo é saber aquilo que a gente faz com frequência. A base de qualquer planejamento, ela precisa do autoconhecimento, do conhecimento da sua rotina. O que é que eu faço com frequência? Bom, todo dia eu sei que eu trabalho. Todo dia eu sei que eu preciso ter ali meu minuto de oração. Ou quem costuma ir à igreja todo dia, eu sei que todo dia eu vou à igreja. O que é que eu faço todo dia? Essa é a primeira base aí para o nosso planejamento. Aquilo que eu faço todo dia, eu já preciso ter o meu horário reservado. Eu já preciso ter ali como compromisso diário. Ah, eu sei que eu trabalho de manhã. Então, de manhã eu não marco nada, porque de manhã eu trabalho. Eu sei que eu trabalho manhã e noite. Então, manhã e noite eu não marco nada, porque manhã e noite eu trabalho. Vou marcar tudo aquilo mais que eu preciso marcar ali no turno da tarde, que é o turno que eu sei que provavelmente vai estar disponível. O primeiro passo de qualquer planejamento é conhecer bem a sua rotina, conhecer aquilo que é fixo. Depois, aquilo que eu posso acrescentar, aquilo que é essencial. Ah, professora, mas tomar café é essencial. Sim, mas o meu café, eu tomo ele em 20 minutos. Ou até menos, se eu estiver com pressa. Então, eu sei que dá para eu encaixar ali o meu café em algum momento do dia. Dá para eu, às vezes, dormir um pouquinho a mais para tomar o café depois. Aquilo que eu já sei que é fixo, eu tenho como programar melhor. Aquilo que, embora eu faça todo dia, café e coca, quem me conhece é outra coisa, né? Aquilo que eu sei que eu faço todo dia, mas que eu não preciso estar naquele mesmo horário, naquele mesmo local, de forma fixa, eu posso ir realocando aí à medida que o tempo vai se ajustando. Como, por exemplo, o fato de ir treinar, ir para academia, fazer algum esporte. Eu preciso de 2 horas para academia, mas eu não preciso estar obrigatoriamente às 14 horas na academia. Num dia eu posso ir às 14, num dia eu posso ir às 16, outro dia eu posso ir às 13, de acordo com aquilo que eu vejo, o que é que vai, não vou dizer sobrar, mas aquilo que vai estar mais flexível no meu dia a dia. Compromissos fixos, eles têm os seus horários fixos. Compromissos que podem ser móveis, eles vão ter os seus horários móveis e a gente vai planejar. E ainda tem aqueles compromissos que eles não são fixos, não são flexíveis, para não dizer móveis, mas que é bom a gente ter eles. E aí vai depender daquilo que você quer para a sua vida. Por exemplo, eu, Sara, de encontrar um amigo uma vez por mês. Gostaria que fosse com mais frequência, gostaria que uma vez por semana eu estivesse encontrando algum amigo. Mas a vida adulta bateu na porta, a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro e ainda não é possível, né? Então, eu sempre vejo, quem é o amigo que eu vou encontrar? Ou tem algum amigo que eu vejo com uma certa frequência? Nosso encontro mensal vai ser mais ou menos ali que dia? Porque eu já deixo ali anotadinho do lado, já deixo ali, nem que seja o lembrete na minha mente, marcar encontro com fulano, para eu ajustar aí em algum ponto na minha semana, em algum ponto do meu mês. São essas 3 coisas, basicamente, que elas vão precisar de um planejamento naquilo que diz respeito à gestão do tempo, naquilo que diz respeito a como organizar a minha vida para dar conta de tudo aquilo que eu preciso dar. E aí é necessário que a gente saiba onde a gente quer chegar. Meu objetivo, meu destino esse ano, meu foco esse ano é só trabalhar. Se o meu foco é só trabalhar, eu não tenho por que estar gastando energia mental, eu não tenho por que estar gastando ali a minha sanidade mental, a minha paciência, as minhas emoções em, poxa, eu poderia estar fazendo outra coisa. Foi a escolha que eu fiz, só trabalhar. Não, o meu foco para agora, o meu foco para esse ano é trabalhar e cuidar da minha saúde. Meu foco para esse ano é trabalhar, é cuidar da minha saúde, é fazer
um curso extra. Meu foco para esse ano é trabalhar, cuidar da minha saúde, fazer um curso extra e viajar para ver os meus pais que moram em outra cidade, em outro estado. Primeira coisa, uma das primeiras coisas de qualquer planejamento de tempo, qualquer planejamento de vida, é justamente essa questão de que a gente precisa saber aquilo que eu quero. Eu, Sara, coloquei como foco para 2023, por exemplo, trabalhar, fazer alguns cursos extra na minha área, inclusive já adquiri um hoje, cuidar da minha saúde e viajar. Sim, a professora gosta de viajar. E sim, a professora quer fazer mais do que uma viagem esse ano. Então, são os meus focos para esse ano. Agora, resta saber como que eu vou organizar o meu tempo para que eu possa atingir tudo isso. E aí, a gente precisa, antes de prosseguir com a questão da organização do tempo, lembrar de duas coisas: objetivo e meta. Qual é, professora, a diferença entre objetivo e meta? Eu costumo dizer que o objetivo ele é mais geral. Érica, se der certo, esse ano de 2023 não, mas 2024, quem sabe a gente não chega em Portugal. A Érica é uma amiga minha que acabou de comentar aqui que esse ano eu vou viajar para Portugal. Na realidade, ela que vai viajar, né? Já tô chorando pela despedida. Mas um dia a gente chega em Portugal para visitar os amigos. E sim, eu costumo dizer que o objetivo ele é algo mais amplo, ele é algo mais geral. Trabalhar, estudar, cuidar da saúde, visitar mais os amigos, ter um momento de oração diário, aquilo que eu vou fazer de modo mais abstrato, digamos assim. Coisas macro, coisas grandes. Já as metas, eu costumo dizer que é aquilo que eu vou fazer para cumprir o meu objetivo. Por exemplo, um objetivo é cuidar da saúde. O que é que eu preciso fazer para cuidar da saúde? E aí vem a minha meta, que é ir na academia pelo menos 3 vezes por semana. Tem outras metas para alcançar esse objetivo? Tem. Como a questão de ir ao médico com uma certa regularidade, fazer meu check-up, cuidar da alimentação. Mas uma das metas para cuidar da saúde é ir à academia pelo menos 3 vezes por semana. Faça chuva, faça sol, quero fazer meu check-in lá na Smart pelo menos 3 vezes por semana esse ano. Uma vez que eu sei quais são os meus objetivos, fica mais fácil de eu elaborar as minhas metas. Uma vez que eu elaboro as minhas metas, aí sim eu posso passar para o meu planejamento. E aí é importante que na hora da gente ver o objetivo, na hora da gente ver a meta, a gente tenha também a consciência da realidade. Eu tenho o objetivo de fazer um Eurotrip. Só que eu sei que a minha realidade hoje, ela não me permite fazer um Eurotrip. Eu nem tenho reserva financeira suficiente, eu nem tenho tempo livre para fazer um Eurotrip, e mesmo que eu conseguisse o tempo livre, eu não estou a fim de fazer dívida. Pelo menos não agora. Pode ser que daqui a 2 meses isso mude, eu compre passagem e vá aí fazer um Eurotrip. Não vai acontecer isso não. Mas, sim, Caio, por enquanto vou ficar aqui em Fortaleza. E aí, mas eu preciso ter o conhecimento da minha realidade. Não adianta eu colocar uma meta, não adianta eu tentar atingir um objetivo que ele é irreal. E aí a gente vem, eu quero em 2023 ficar rico. Tá, mas como é que você vai ficar rico? Você vai ficar rico esperando que a riqueza caia do céu? Você vai fazer a aposta na Mega da Virada e você já tem a certeza que você vai ganhar a Mega da Virada? Como diz o bom cearense, não é assim que se esfola o bode, né? Eu preciso ter consciência da minha realidade para que eu consiga fazer objetivos reais, me propor objetivos reais e estabelecer as metas para cumprir esses objetivos. Eu sei que trabalhar,
cuidar da saúde, encontrar os amigos pelo menos uma vez por mês, fazer minha oração, meus momentos de oração diariamente, são metas reais, estão dentro da minha realidade. Conhecer o Rei Charles, infelizmente, por enquanto, ainda é um objetivo irreal. O objetivo era conhecer Betinha, né? Mas ela já foi, então agora o objetivo é conhecer o Rei Charles. E eu preciso ter primeiro essa consciência. O que é que realmente é viável? Ah, eu quero ficar magra. Tá, eu quero ficar magra, mas eu tô disposta a fazer uma reeducação alimentar? Eu tô disposta a praticar uma atividade física? Eu tô disposta a abrir mão de algumas coisas? Se eu não estou disposta a tudo isso, ficar magra, a não ser que você fique doente, é um objetivo irreal, por enquanto. Então, primeiro de tudo, autoconhecimento, conhecimento da realidade. Como eu estou agora, onde eu quero chegar e onde que é possível, no momento, eu chegar. E aí eu traço os meus objetivos. Tracei os meus objetivos, vem a hora das metas. Que metas eu vou estabelecer para que eu alcance os meus objetivos? Minha meta, meu objetivo é ficar rico. E a minha meta para ficar rico é conseguir guardar ali R$2.000 por mês. Para quando chegar lá no final do ano, eu ter R$24.000 guardado e eu acho que assim é um bom caminho para ficar rico. Ok, e aí, como é que você vai conseguir guardar esses R$2.000 por mês? Você vai arranjar um emprego extra? Você vai deixar de gastar? Você vai dar um jeito de vender alguma coisa? Só não vale vender as coisas que tem dentro de casa sem necessidade, tá? Conhecimento da realidade, para saber onde eu estou, onde eu quero chegar. Estabelecimento dos objetivos. E depois, estabelecimento das metas. Como que eu posso fazer para alcançar aquele objetivo que eu me propus? Sara, eu preciso realmente fazer isso nesse fim de ano? Preciso realmente fazer isso nesses últimos dias do ano? Meu pai tem uma frase que ele diz que a obrigação a gente só tem na porta do inferno. Que o capeta tá lá lhe obrigando a entrar e não lhe deixa pra canto nenhum. Eu gosto de fazer isso no final do ano e muita gente gosta de aproveitar aí esse momento esse momento de final de ano para estabelecer as metas do ano que vem. Mas não quero fazer isso esse final de ano, eu quero curtir esses 2 dias e só vou fazer isso no ano que vem. Eu quero, inclusive, professor, eu quero viver uma vida sem objetivo, quero viver uma vida sem meta. Show de bola! Aí é com você. É a escolha que você está fazendo para a sua vida. Mas já que nesse final de ano, muita gente tá aí nesse momento de estabelecer as metas para o ano que vem, a gente está aqui conversando sobre isso. Mas não quer fazer agora, quer deixar para fazer só na semana que vem? Beleza. E aí, eu costumo dizer que o melhor amigo da pessoa que quer se planejar, da pessoa que quer estabelecer uma meta, ele se chama papel e caneta. Como assim, professora? Eu preciso escrever. Porque aquilo que eu deixo somente na minha mente, aquilo que eu deixo somente no meu coração, eu acabo esquecendo. Para algumas pessoas eu já comentei sobre isso, mas eu, por exemplo, quando eu passei no vestibular, eu não passei de primeira, eu passei na 3ª tentativa. E eu escrevi uma plaquinha, um pedacinho de papel, escrito enfermagem US. Eu queria passar para enfermagem, mas eu não queria na federal. Me pergunte por quê, eu não sei. Queria passar na estadual. Eu sabia que um dia eu seria da enfermagem da US. Então eu escrevi uma plaquinha, enfermagem US. Colei no meu guarda-roupa. Todo dia, quando eu ia pegar a roupa para vestir, eu olhava para aquela plaquinha e eu via enfermagem US. E eu me lembrava que eu precisava estudar. Eu me lembrava que eu precisava ficar de olho no cronograma do vestibular. Eu precisava fazer aquilo que fosse possível para atingir
aquele objetivo. Então, escreva quais são os seus objetivos. Uma vez, isso ajuda você, inclusive, a visualizar aquilo que você está se propondo a cumprir aí ao longo da vida. Uma vez que você tem aí seus objetivos, bora atrás das metas. E aí, depois que estabelecidas as metas, a gente vai partir para a parte de fazer o nosso planejamento. Algumas coisas, elas vão precisar de um planejamento mais longo. Planejamento para 6 meses, um planejamento para 1 ano. Outras coisas, elas vão precisar de um planejamento para 1 mês, para 1 semana. Por exemplo, eu tenho um dos meus objetivos para esse ano de 2023 era fazer cursos na minha área. E uma das metas era fazer um curso específico de uma determinada coisa, que eu conto depois para vocês o que era. Quando foi esses dias, eu disse, vou começar a procurar o curso. Ontem eu vi que se encaixava no meu orçamento, hoje eu fui lá, fiz o pagamento. E o curso é mês que vem. Porque eu estabeleci dentro ali dos meus planejamentos que esse determinado curso eu faria ele nos próximos 3 meses. É um curso de um final de semana. Mas eu estabeleci que eu queria fazer ele nos 3 primeiros meses do ano, se coubesse dentro do meu orçamento. Enfim, coube e casou com o tempo que eu queria e vamos partir para o abraço. Algumas coisas elas vão precisar de um planejamento mais curto, outras elas vão precisar de um planejamento mais longo. Por exemplo, meu objetivo de cuidar da saúde. Eu não posso pensar em cuidar da minha saúde essa semana que vem e depois o resto da vida, não. Eu preciso pensar nisso como um objetivo a longo prazo. Eu preciso pensar nisso como algo que eu vou fazer com uma certa constância. E aí vem outra coisa que qualquer pessoa que é minimamente organizada, qualquer pessoa que quer atingir algum objetivo, qualquer pessoa que sabe fazer uma boa gestão do seu tempo, ela precisa ter constância. Professora, que diabo é isso de constância? É você fazer aquilo que precisa ser feito, sempre que precisa ser feito, quantas vezes for necessário ser feito, até que você alcance o seu objetivo. Meu objetivo é emagrecer. E uma das coisas que eu preciso fazer para emagrecer é ir para a academia. Mas não adianta eu ir para a academia hoje e depois eu só ir no mês que vem. Eu preciso ser constante nisso. Eu preciso estar sempre fazendo aquilo que eu me propus a fazer para atingir o meu objetivo de emagrecer. O meu objetivo é terminar o curso técnico de enfermagem. A maioria do meu público aqui são os meus alunos do curso técnico de enfermagem. Meu objetivo é terminar o curso, é me ver livre logo, é conseguir o meu Corém, é começar a trabalhar. Para isso eu preciso estudar. Mas não adianta eu estudar hoje e não estudar amanhã. Não adianta eu estudar só na véspera da prova. Professora, mas a vida inteira eu estudei só na véspera da prova. Te garanto por experiência própria que às vezes dá certo. Mas vai chegar um momento em que não vai dar. E aí tudo vai atrasar. Para os meus alunos eu sempre conto que quando eu estava no 4º semestre de enfermagem, eu reprovei a disciplina de epidemiologia, que é uma disciplina onde a gente estuda aí o curso das doenças e algumas estatísticas a respeito disso, alguns indicadores e etc. Por conta disso, eu atrasei em 1 semestre a minha formatura. Eu atrasei em 1 semestre a minha entrada no mercado de trabalho e várias outras coisas que acabou atrapalhando aí na minha vida. E hoje, anos depois, eu tenho plena consciência de que um dos motivos que me fizeram reprovar a epidemiologia foi porque eu deixei para estudar na véspera da prova. Se eu tivesse sido constante nos estudos, se eu tivesse ao longo do meu semestre, todo dia separado, nem que fosse 20 minutos para que eu conseguisse estudar, nem que fosse 20 minutos para revisar uma fórmula,
para fazer uma anotação, para ler alguma coisa, eu não teria reprovado aquela disciplina. E pasmem, eu reprovei por 1/10. Eu lembro como se fosse hoje. A média era 6 e eu fiquei com 5,9 na final. E sim, a professora não arredondou. E sim, eu repeti a disciplina. Passei mais 6 meses, um semestre, fazendo aquela disciplina. Dentre as coisas boas que eu pude tirar disso depois é que hoje eu dou aula do assunto que eu reprovei. Hoje eu dou aula de epidemiologia e sou super feliz com isso. Mas, enfim, voltando para a questão da constância. Muitos dos nossos objetivos, eles precisam de uma constância no cumprimento das metas. Nem que todo dia eu tire um tempo mínimo, mas eu preciso ser constante naquilo. Eu tenho o objetivo de ter uma relação melhor com Deus. Como é que tu vai ter uma relação melhor com Deus se não for constante na vida de oração? Se tu não for ali sempre tirando 5 minutos do teu dia, 2 minutos do teu dia, para pelo menos dizer, oi Deus, eu tô vivo. Eu não sei rezar, mas eu tô aqui. Com o tempo, a tua constância, ela te leva próximo à perfeição. Porque perfeito mesmo, só o Criador de todas as coisas. Como é que tu vai emagrecer se tu não for constante na observância da dieta, na prática de atividades físicas? Como é que tu vai tirar boas notas se tu não for constante na vida de estudos? Como é que tu vai conseguir manter os teus amigos perto se tu não for constante no cultivo da relação com eles? Quando a gente fala de administrar o tempo, quando a gente fala de estabelecer metas, quando a gente fala de estabelecer objetivos, a gente precisa lembrar também que a gente precisa ser constante. Porque de nada adianta eu ter uma agenda linda, eu ter uma planilha daquelas que eu posto toda vida, toda semana, ou quase toda semana para vocês, com tudo bem planejado, se eu não for constante. Inclusive na questão de ter uma vida planejada, de ter aí o tempo bem estabelecido. Se eu não for constante nos meus planejamentos, se eu não for constante em estar sempre fazendo ali a revisão do que pode ser mudado, do que pode ser acrescentado, como que eu vou fazer as coisas darem certo? E eu acho que, inclusive, o segredo do sucesso é a constância. Tem um cara que eu sigo aqui nas redes sociais, Caio, que está assistindo a live, sabe quem é? Joel J. Ele foi nadador da seleção brasileira e hoje ele ganha dinheiro trabalhando com desenvolvimento de pessoas. Ele fala que o sucesso é treinável. O que é que significa isso? Que eu preciso ter constância, eu preciso estar sempre fazendo aquilo que precisa ser feito, para que um dia eu alcance o sucesso. As coisas não vêm da noite para o dia, as coisas não caem na nossa mão. Até caem, mas aquilo que cai na nossa mão, aquilo que vem fácil, também vai embora fácil. Então a gente precisa, para ter uma boa gestão do tempo, a gente precisa ser constante. A gente precisa examinar sempre, fazer sempre o exercício de estar vendo aquilo que eu posso melhorar, como eu posso organizar melhor meu tempo, como eu consigo dar conta de tudo que eu tenho que dar conta. Planejamento sem constância, ele vai ser mais uma coisa que vai ficar aí no mundo das ideias e que no final das contas não vai dar em nada. Você vai chegar lá no final de 2023 e vai dizer, poxa, eu ainda sou a mesma pessoa desorganizada com relação ao tempo que eu era lá no final de 2022. Eu ainda não sei gerir bem o meu tempo, eu ainda não consigo fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu não alcancei quase nada daquilo que eu queria fazer. Sara, se eu tiver constância aí na observação das minhas metas, no cumprimento das minhas metas, eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu quero? Não vou te dizer que vai, porque tem coisas que elas também não dependem só da gente. Algumas coisas, por mais que a gente
seja constante, por mais que a gente tente, acabam existindo aí os imprevistos, acabam existindo aí outros fatores que de alguma forma impedem. Mas se você foi constante, pelo menos você vai ter a certeza de que não foi por falta de esforço, não foi por uma falha sua que as coisas não deram certo. Porque o que você tinha para fazer, você fez. E aí, vou apresentar para vocês algumas coisas que eu utilizo para me ajudar a gerir bem o meu tempo. Agenda. Essa agenda que é de 2023, então ainda não comecei a escrever muita coisa nela, ela ainda tá em branco. Sara, em que momento tu usa a tua agenda? Quando eu preciso agendar compromissos que eu não posso deixar eles esquecidos. Por exemplo, quem me acompanha aqui sabe que esse mês, semana passada, eu fui em um casamento. Casamento da Fernanda. Vocês sabem quando foi que Fernanda me falou da data do casamento? Em maio. Em maio ela me falou: reserve o dia 21 de dezembro na sua agenda. Eu disse: vixe, o que é que vai ter desse dia? Ela disse: é o dia que a gente vai casar. Eu disse: opa! Lá no mês de maio, eu peguei a minha agenda, procurei o dia 21 de dezembro e escrevi lá: casamento, Fernanda e Beto. Beto é a esposa dela. Algo que eu preciso agendar, que eu preciso lá ao longo do tempo. Outra coisa que você pode utilizar: planner. Esse daqui é um planner com o tema de Harry Potter, não sei se dá pra vocês verem, mas foi um planner que eu ganhei. E pra que eu vou utilizar o planner, Sara? Para coisas que são mais específicas. Por exemplo, eu comprei no ano passado um curso online, que ele tinha duração não, eu tinha 18 meses para conseguir concluí-lo. Como foi que eu planejei tudo isso? Peguei um plannerzinho, eu já tinha estabelecido que eu queria concluir esse curso ali, o módulo 2, por exemplo, em uma semana. E aí eu coloquei: na segunda eu vou assistir a aula tal, na terça eu vou assistir a aula tal, na quarta eu vou assistir a aula tal. Coisas que são mais específicas, coisas que são para uma coisa, um objetivo determinado. O planejamento é como você fazer, por exemplo, um cronograma. A gente que é professor, a gente precisa, antes de começar a disciplina, a gente precisa entregar um cronograma que a gente precisa seguir. E aí a gente coloca lá, data, por exemplo, 2 de janeiro, segunda-feira. A aula vai ser sobre XYZ. 3 de janeiro, terça-feira. A aula vai ser sobre ABCD. Cronograma. Para aquela disciplina que eu vou ministrar. Pronto. Para coisas como essa, eu uso o planner. Por que eu não coloco a minha semana, os meus compromissos todos no planner? Porque eu sempre gostei mais de utilizar o planner para coisa mais específica do que para semana em si. Outra coisa que você pode utilizar para lhe ajudar a organizar: listinhas. E aí eu gosto das listinhas pro dia. Principalmente quando eu estou em períodos em que eu tenho muita coisa para fazer num dia só. Por exemplo, eu tenho... eu sei que amanhã eu vou precisar pedir material na Xerox, vou precisar enviar cronograma para coordenação, vou precisar enviar prova, vou precisar comprar roupa de academia, vou precisar fazer o mercantil de casa. Tenho 10 mil coisas para fazer em um mesmo dia. Eu uso a listinha. Que aí eu vou escrevendo tudo aquilo que eu preciso fazer naquele dia, e na listinha, tudo aquilo que eu já fiz, eu checo. Eu risco da minha lista. Porque pra mim, Sara, me ajuda a perceber o que eu já fiz,
o que que eu preciso fazer. E sim, eu sou a louca das listinhas. Tudo eu faço a listinha. Eu preciso disso, 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 disso. E à medida que eu vou conseguindo, eu vou riscando da listinha. E aquilo que vocês veem toda semana, aquilo que vocês veem nos stories, que vocês curtem muito, eu utilizo uma tabelinha no Word. Que aí, deixa eu só virar aqui a câmera para eu mostrar para vocês. Eu desenhei no Word uma tabelinha, onde eu coloco, ó, os horários, e aí eu coloco a partir das 6 horas até as 23. Por que, Sara? Porque geralmente é 6 horas que eu tô acordando, e por volta das 23 eu tô encerrando o meu dia. Estabeleci os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, ó, para cada dia eu tenho aí todos os horários. E aí, ó, o que que eu vou fazer em cada horário. Na minha tabelinha também, eu vou pintando as coisas diferentes com cores diferentes. Por exemplo, eu coloquei aqui em azul missa. O dia que eu vou à missa, coloquei de azul. Assim que eu olho, eu já sei que esse amarelinho, por exemplo, são os dias que eu vou para academia. Sara, quem vai estabelecer as cores? Você estabelece as suas cores. Sara, eu não gosto de tabela. Eu não gosto de planner. Eu gosto de usar a agenda virtual do Google. Ótimo. Teve um tempo que eu utilizava a agenda virtual. Por que que eu não utilizo mais? Porque eu tô tentando me desapegar um pouco do celular. A gente sabe que o celular é bom, mas que tem horas que, depender do celular, não dá bom. Até porque o celular descarrega, o celular estraga, o dono do celular chega. Infelizmente, a gente mora numa cidade violenta, a gente mora num país que é, de certa forma, violento. Então, é uma coisa que a gente não tá aí livre. E sem contar que no celular a gente tem distrações. Por exemplo, para fazer essa live, já que eu estou usando o celular, eu coloquei no modo não perturbe, que é para eu não ver nenhuma notificação de outra coisa, para eu poder me concentrar especificamente aqui na live. Porque já imaginou, tô aqui na live com vocês e aí chega a notificação do WhatsApp. De repente, se for uma mensagem da minha mãe, eu vou querer olhar. E eu vou me distrair da live para olhar a mensagem da minha mãe. Então, eu evito fazer essas coisas no celular para que, na hora que eu preciso consultar, eu não me distraia. Ai, Sara, no computador não chega aí a notificação, não. Não, chega não. Eu programei aqui meu computador para não chegar nenhuma notificação. As únicas notificações que chegam são aquelas de que o Windows precisa ser atualizado. Mas aí, cada pessoa sabe aquilo que ela consegue fazer. Eu tenho uma amiga que ela tem um quadro branco, colado na parede do quarto. E aí lá no quadro ela desenhou uma tabela com os dias da semana e ela vai toda semana colocando aquilo que ela precisa fazer. Eu tenho um outro amigo que ele tem na sala de casa, próximo à porta de saída, um quadro onde ele anota somente os compromissos da semana. E aí cada um vai vendo. Mas de toda forma, a gente precisa ver aí como é que a gente vai fazer para executar direitinho as nossas coisas. Sara, e aí como é que tu faz na questão de distribuir o tempo? A gente volta para aquilo que eu estava falando lá no começo. Eu preciso saber o que é que eu tenho fixo, o que é que eu tenho flexível. Eu sei que todo dia de manhã eu tô no trabalho, então na hora de eu preencher minha tabelinha, que é a tabelinha da semana, todo dia de manhã tá lá, trabalho. Eu sei que todo dia de noite, não sei se vocês conseguiram reparar ali, mas todo dia às 23 horas, na minha tabelinha, eu tenho avaliação e planejamento.
que é o momento em que eu vou ver se eu consegui durante o dia fazer tudo aquilo que eu me propus a fazer, se ficou alguma pendência, se tem alguma coisa que precisa ser remanejada, se tem alguma coisa que saiu do eixo e, tipo, não consegui fazer e vou ter que realocar para outro dia. Aquilo que é fixo, aquilo que todo dia tá ali, eu coloco ali. E o restante daquilo que é flexível, eu vou encaixando nos meus horários. Sara, e aí, depois tu faz o que com isso? Minha agenda, ela fica na cabeceira da minha cama. Olho ela todo dia? Não olho. Eu olho ela dia de segunda-feira, na segunda-feira pela manhã, ou no domingo à noite, que é quando eu vou fazer o planejamento da minha semana. Que aí eu vejo o que é que eu tenho ali na agenda marcado para aquela semana. E aí eu vejo como que eu vou distribuir os meus horários naquela semana. Uso minha tabelinha aqui do Word todo dia? Às vezes sim, às vezes não. Porque quando é, por exemplo, uma semana em que, eu sei que nessa semana eu vou dar aula os 3 turnos, a semana inteira. Então, meio que não tenho espaço para outras coisas. Ao invés de visitar a minha tabelinha durante aquela semana, eu vou visitar as minhas listas. Daquilo que eu tenho para fazer, o que é que eu vou precisar fazer no dia seguinte. Sara, tem como fazer tudo isso num lugar só? Tem. Eu já vi vários modelos de planners por aí, onde você tem o planejamento da semana no cantinho da página, planejamento do mês ali no outro cantinho, e ainda tem ali do lado, na lateral, uma listinha para fazer o que você precisa fazer. Mas, para mim, isso não funciona. Para mim, Sara, eu preciso ter cada coisa no seu lugar. Eu preciso ter a minha agenda para os compromissos que são um pouco mais distantes. Eu preciso ter a minha tabelinha para a semana. Eu preciso ter as minhas listinhas para o dia. Cada uma no seu lugar. Mas se de repente para você funciona ter tudo num arquivo só, ter tudo ali na tela do computador, ter tudo no mesmo papel, na mesma folha de papel do planner, ótimo. Como é que eu vou saber, Sara, o que é que funciona para mim? Testando. Para eu chegar nesse nível que vocês veem de toda semana eu fazer o meu planejamento, toda semana eu fazer a minha tabelinha, eu marcar os compromissos na agenda, eu tentei várias vezes. Meu povo, teve um ano que eu comprei um planner lindo. Eu lembro como se fosse hoje. Que eu gastei R$80 naquele planner. E há algum tempo atrás, R$80 era um valor bem considerável. Até porque na época eu ganhava tipo R$600. Eu não usei. Pra não dizer que eu usei acho que uns 4 a 5 dias durante o ano. Por que, Sara? Porque do jeito, por mais que ele fosse lindo, do jeito que ele tava ali pra mim, ele não foi funcionante. Teve um ano que eu me revoltei, eu não comprei agenda, não comprei planner, não ganhei também de ninguém. Então eu peguei um caderno daqueles de pauta e fui fazendo as coisas. Não funcionou. É ao longo do tempo, você vai testando. E aí você precisa, como eu, passar anos para descobrir o que funciona para você? Não. Esse mês eu fiz assim e não deu certo. O término de um mês, ele é pra gente um marco ali de um período, né? Então, eu vou aproveitar que o mês vai se renovar e vou tentar uma outra estratégia. Vou comprar uma agenda, vou fazer uma lista, vou fazer um cartazinho e colar na parede do meu quarto, vou comprar um quadro branco. Enfim, a gente vai testando aquilo que dá certo pra gente. De todo modo, a gente precisa lembrar que objetivo e real, ele vai levar a gente à frustração, porque imagina aí que você colocou como objetivo ir pra Lua. Só que você não tem nenhum parentesco com Elon Musk, você não sabe nem onde é que fica a NASA, você não faz a mínima noção de como você faz para chegar lá na NASA e ser um astronauta. E aí no final do ano você vai estar lá, poxa, eu quis tanto ir para a Lua.
Era um objetivo irreal para aquele ano, já que você ainda não tinha os meios necessários, já que você não sabia aí por onde passar, por onde começar. Algumas coisas você vai conseguir estabelecer em alguns meses, outras coisas você vai demorar aí algum tempo. E a gente precisa ter a consciência disso. Eu sempre me achei uma pessoa desorganizada. Até porque isso era uma coisa que sempre foi dita a mim por várias pessoas. Ah, se organiza melhor. Ah, se organiza para fazer isso. Ah, se organiza para dar certo tal coisa e tal. E eu tenho o meu jeito peculiar de ajeitar as coisas. E aí, por exemplo, guarda-roupa. Ajeitava o meu guarda-roupa todinho de um modo. De repente, botava a roupa para lavar e quando as roupas secavam, mamãe não tinha paciência de esperar eu chegar do trabalho para tirar as roupas do varal e guardar. Ela mesma guardava e guardava do jeito dela. E aí o jeito dela é diferente do meu, então ela dizia que eu era bagunçada. O meu guarda-roupa era bagunçado, porque era do jeito que ela queria. Então eu sempre, por muito tempo, eu achei que eu era uma pessoa desorganizada. Só que depois eu fui vendo que, poxa, eu não sou uma pessoa desorganizada. Eu tenho o meu jeito de organizar. E o meu jeito de organizar as coisas, o meu jeito de organizar o meu tempo, ele é diferente de outras pessoas. O que dá certo... Hoje eu apresentei aqui, nessa live, aquilo que dá certo comigo. E pode ser que o que dá certo comigo dê certo com vocês também. Como também pode ser que não dê certo com nenhum de vocês. Pode ser que você tenha o seu método diferente do meu. E tá tudo bem. Cada pessoa é diferente. Mas o que vai funcionar para todas as pessoas, independentemente dos métodos e dos materiais que elas usem, é que a gente precisa ter o conhecimento da nossa realidade. Estabelecer um objetivo irreal só vai me deixar frustrado no final das contas. Uma vez que eu tenho conhecimento da minha realidade, uma vez que eu consigo estabelecer objetivos reais, eu vou lá para as metas. Eu vou para aquilo que eu preciso fazer para atingir os meus objetivos. E eu preciso de constância no cumprimento das metas. Inclusive para ser uma pessoa da semana planejada. Uma pessoa que consegue, com perfeição, ou quase, planejar o seu tempo. Se você fizer o seu planejamento da próxima semana, mas depois você não fizer os das próximas, você vai chegar no final de 2023 ainda sendo uma pessoa que não consegue administrar bem o tempo. Porque você não foi constante em fazer o planejamento da distribuição dos seus compromissos. Objetivos reais, constância no cumprimento das metas. Como diz Joel J, sucesso é treinável. Para alcançar aquilo que eu preciso alcançar, para ser uma pessoa melhor, para mudar algumas características, preciso ser constante. Eu preciso treinar até eu conseguir. Agora, já falei bastante e eu abro aí para quem tiver alguma pergunta. Coloca aí a pergunta, que aí eu respondo as perguntas e a gente já vai se encaminhando para o final desse momento. Para mim foi um momento bacana e inclusive desafiador. Eu tenho um pouco de vergonha, não sei se vocês já perceberam, tenho um pouco de vergonha de aparecer aqui nas redes sociais, no ao vivo e tal. Então, hoje inclusive foi um treino de vencer a vergonha e eu pretendo buscar a constância, inclusive nessa questão de aparecer mais um pouco aqui. Fazer mais stories mostrando a cara, ao invés de mostrar só as coisas. E, inclusive, a Elisama tá dizendo, você foi desafiada para fazer live. Fui sim. De tanto vocês de perguntarem sobre meus planejamentos, de tanto vocês dizerem, professora, explica pra gente, ensina a gente e tal. Eu disse, vou fazer uma live. Aí vocês disseram que topariam estar aqui também, né? Então,
estamos aqui. Ô, Jesus, esperando as próximas lives. Ok. Farei. Vamos aí ver assuntos e aí a gente vai fazendo mais lives por aqui. E aí foi um prazer, gente, estar com vocês nesse último dia útil do ano, que amanhã é 31 de dezembro. 31 de dezembro tá todo mundo ocupado em preparar a festa do Réveillon, né? Então, acaba que o último dia útil é esse. E aí eu espero que tudo aquilo que a gente conversou aqui hoje à tarde, ele de alguma forma tenha acrescentado na vida de vocês, que ajude vocês aí a estabelecer as metas, os objetivos para o ano que vem, ajude principalmente a gerir um pouco melhor o tempo, para que em 2023 todo mundo caminhe bem, alcance os objetivos e no final das contas acabe se tornando pessoas melhores. Não obrigatoriamente pessoas melhores para os outros, mas pessoas melhores para nós mesmos. Então, já que ninguém colocou perguntas, vou agradecer, então, a oportunidade, vou agradecer a confiança que vocês me deram de, nesse finalzinho de ano, passar um tempinho aqui escutando a professora falar. Para quem está com saudade de mim, semana que vem a gente já volta para a escola, dia 2 a gente já está lá trabalhando novamente. E desde já, um feliz ano novo e qualquer coisa eu estou à disposição. Vou abrir caixinha de perguntas, podem mandar aí mensagem no meu direct também e a gente vai conversando ao longo do ano. Um beijo e feliz ano novo para todo mundo. Até a próxima!